A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando agora. Logo depois teremos uma palavra dos nossos patrocinadores e nós teremos hoje um programa um pouco diferente. Quero trazer um pouco da história da Igreja Presbiteriana em Lages. Esse mês de março é um mês que nós reservamos para comemorar esse aniversário de organização. A igreja foi organizada no dia 20 de janeiro de 1957. Mas até isso acontecer, aconteceu muita coisa na caminhada. Então nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando, pedindo também que Ele esteja nos dirigindo na meditação da palavra e naquilo que será falado. Deus Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de levarmos a Tua palavra a cada lar, a cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo este programa, vendo, que o Senhor esteja colocando no coração, ó Deus, a Tua paz, derrama a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade. Nós clamamos isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Teremos agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós estamos completando nesse ano de 2023 66 anos de organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Lages. Então nós chamamos de Igreja Presbiteriana de Lages, mas ela é a Igreja Presbiteriana do Brasil em Lages. E nós temos uma rica história, né, aqui, não só nesses 66 anos, mas a nossa história começa com a visita dos missionários americanos em 1904. Então veja que a história é muito anterior, né, à organização da igreja. Então de 1904 aí até 1957 nós tivemos aí mais de 50 anos de caminhada para conseguirmos ter a Igreja Presbiteriana de Lages organizada. Isso quer dizer uma igreja autossuficiente, uma igreja que já se sustenta por si mesma, né? E eu só quero deixar registrado aqui, trazer, né, para a nossa meditação, o Salmo 116, os versículos 12, 13 e 14. O salmista diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. Quando nós começamos a contar as bênçãos, temos um hino que diz: Conta as bênçãos recebidas do Senhor, veja quantas são, né, recebidas da divina mão. Então nós somos gratos a Deus por mais um ano que completamos como igreja aqui na cidade de Lages. Damos graças a Deus por toda a história da nossa igreja, a história que caminha com bênçãos, com algumas dificuldades que tivemos durante a caminhada, ainda, né, enfrentamos aí muitas vezes
algumas dificuldades, né? Mas eu completei 10 anos aqui à frente da igreja de Lages. E eu dou graças a Deus por toda essa história. Fomos muito abençoados e estamos sendo muito abençoados, mais ainda neste momento, né? Nesse momento a gente tem recebido grandes bênçãos de Deus e nós somos felizes, estamos alegres, porque Deus tem continuado a sua obra aqui em Lages. E falando na obra, né? No começo ali das visitas dos missionários americanos, eram missionários que vinham para conhecer, para evangelizar, para estabelecer o trabalho, né? Então eram calvinistas, eram pessoas do sul dos Estados Unidos, mais especificamente da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então o primeiro missionário que estabeleceu o trabalho presbiteriano no Brasil foi Ashbel Green Simonton, lá no Rio de Janeiro, e ele desembarcou lá em 1856 e estabeleceu ali um trabalho no Rio de Janeiro, depois em Brotas, né, no interior de São Paulo, e conseguiu já deixar um trabalho, apesar de poucos anos de trabalho, trabalhou 8 anos, se não me engano, ele estabeleceu já um presbitério ali, e estava um seminário, Seminário Presbiteriano do Sul, foi onde eu estudei, que se transferiu para Campinas mais tarde. Mas aqui na nossa região vieram outros missionários, né? Então, eu tenho aqui em minhas mãos um livro que o presbítero Walter Weichel Neto, nosso presbítero decano, ele me emprestou, eu ainda não devolvi a ele, mas conta a vida aqui de um missionário americano chamado Harry Preston Midkiff. Esse missionário americano, ele construiu a escola evangélica e o templo da Igreja Presbiteriana de Lages. Isso lá em 1935 e 36, né? Então ele construiu primeiro a escola evangélica, porque era a metodologia de instalação das igrejas presbiterianas, era construir uma escola e um templo, né? Levar educação a todos e um templo para a adoração do nome de Deus. E o Midkiff, inicialmente, ele se instalou em Castro, no Paraná. E lá ele construiu o Instituto Cristão de Castro, né? E depois, em 1928, ele veio a primeira vez aqui para Lages, trazendo, né, aí o seu conhecimento. Eu quero ler um trecho muito interessante. Aqui são algumas memórias dele, ele mesmo está narrando esse momento, né? E você verá que a história aqui, eu quando leio isso aqui, eu me sinto tão pequeno, tão longe de homens como esse, porque eles enfrentaram situações bastante difíceis para trazer o Evangelho, para trazer a escola, para trazer uma palavra de paz, a palavra da salvação, principalmente, né? Então, eu quero que você preste atenção nessa narrativa, nas lembranças dele, né? O livro chama Esboço de uma Vida em Dois Continentes, né? Então, eles são lá dos Estados Unidos e ele escreve da sua experiência aqui em Lages, né? Em Castro e em Lages. Então, quando ele estava morando em Castro, já tinha construído o Instituto Cristão de Castro. Detalhe, o terreno de Castro foi comprado com recursos próprios e o de Lages também. Ele levantou os recursos, comprou o terreno e financiou do próprio bolso a construção, tanto de Castro quanto aqui de Lages. E aí ele diz assim: nós soubemos, nós quem? Ele e a esposa, né? Que estavam sendo abertas algumas estradas para carroças em nosso novo campo de 230 quilômetros de comprimento e largura variável. Assim, cheios de esperança, partimos para o mesmo em nosso Ford modelo T em janeiro de 1928.
Então ele fala aqui sobre os filhos dele, que estavam já encaminhados, estavam com muitas saudades, alguns estavam nos Estados Unidos estudando, e aí ele fala da família de americanos que estava aqui em Lages, trabalhando já há alguns anos, os Bickerstaff. Então os Bickerstaff tinham morado em Lages, mas a cidade havia respondido tão pouco ao Evangelho que eles sugeriram que nos fixássemos em outro campo. Todavia, Lages era a principal cidade do interior do estado e estava no centro do nosso campo. Assim, nós nos estabelecemos lá e por algum tempo concentramos a maior parte dos nossos esforços na cidade, fazendo viagens de 1 semana ou 10 dias a congregações, viagens essas que anteriormente levavam muito mais tempo a cavalo. E as pessoas responderam. Aqui eu quero chamar a atenção para você de um detalhe. Quando ele fala, nós nos concentramos na cidade, era aqui na cidade de Lages. E ele diz que ele ia ao interior, né, ou fazia viagens de 1 semana, 10 dias. Quero lembrar você que Lages era a cidade mais extensa, né, do estado. E aqui, quando ele se refere a essa viagem, né, de 10 dias, era um trabalho que tinha ali em Bom Retiro. Bom Retiro fazia parte da cidade de Lages, fazia parte do território da cidade de Lages. Então você imagina, levava 10 dias de viagem daqui da cidade até Bom Retiro. E ele fazia isso regularmente. Ainda temos o nosso templo lá em Bom Retiro, construído por esse missionário. O templo ainda está preservado, conservado lá em Bom Retiro, no centro de Bom Retiro. Então nós temos uma história muito, muito rica, né, da Igreja Presbiteriana de Lages. E preste atenção agora no que ele fala sobre a sua experiência aqui. Ele diz assim: foi organizada uma escola dominical e iniciado um trabalho com os jovens. Aí ele faz referência a Castro ainda. Em Castro, eu havia iniciado o evangelismo por meio de jornais e agora encontrei 3 periódicos prontos para publicar os meus artigos. Um artigo sobre os males do jogo deu início a uma campanha em toda a cidade contra esse vício que ali campeava. Lembrando também que Lages foi por muito tempo a principal cidade de jogos, né? Jogatina, como se diz, do estado, né? E isso atraiu a atenção de todo o estado. Nossos jornais publicavam constantemente artigos de diferentes autores no esforço de educar o público, que ficou extremamente interessado. Era simplesmente uma campanha educativa, mas foi eficaz. Os envolvidos com o jogo fizeram ameaças abertas e represárias, sem qualquer efeito, ou seja, ele não se intimidou com a represária da máfia, né, do jogo. Alguns deles adotaram outros meios de subsistência, ou seja, deixaram a jogatina, deixaram de explorar o jogo, principalmente era rinha de galos, né, nessa época. No final da campanha, o diretor de um dos jornais sugeriu que eu iniciasse uma campanha semelhante contra a venda de bebidas. Mas o nosso trabalho de campo havia crescido a tal ponto que eu tinha de dedicar-lhe mais tempo, ou seja, a visitação das congregações, né? Assim, não realizamos a campanha. No entanto, respondemos a outro desafio. Isso aqui me emocionou demais, essa narrativa. Um chamado surpreendente para restabelecer a paz no tumultuado município vizinho de Curitibanos. Um advogado católico romano, que era nosso amigo, desafiou-nos com esse problema. Havia uma guerra de famílias em Curitibano. Então havia um êxodo, né? O pessoal estava indo embora da cidade. Minha primeira reação foi negativa. O que poderia eu, um estrangeiro e representante de um grupo religioso minoritário, fazer para afastar ódios de várias gerações
que haviam custado dezenas de vidas, frustrado a polícia estadual numa ocasião e uma comissão de paz do governo em outra. E as pessoas estavam começando a mudar-se para outros lugares. 137 pessoas haviam acabado de deixar o município por causa da situação intolerável. Mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele cita aqui, né? E eu não poderia desprezar esse chamado. Assim, naquela noite nasceu um sermão: perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nossa primeira parada, a resposta foi eletrizante. Na sede do município, um grupo de jovens ofereceu-se para levar-nos a cavalo às vilas do interior onde não havia estradas. Esse sermão precisa ser pregado em todo o município, diziam. Depois de uma viagem empolgante de 4 dias com eles, nós ficamos envolvidos. Os líderes das duas facções inimigas ajudaram de todas as maneiras possíveis. Um deles cuidou dos cavalos de Bickerstaff que agora estávamos utilizando. O prefeito sempre enviava um dos seus 12 guardas de confiança a fim de preparar a prefeitura para as nossas reuniões. Foi formada uma liga de pacificadores e seu compromisso foi assinado e colocado em muitos lares e casas de negócios. O sacerdote católico tinha medo de viajar pelas trilhas cheias de cruzes, onde tantas pessoas haviam sido mortas e emboscadas. Assim sendo, tivemos a oportunidade única de pregar em festas católicas romanas. Em cada um dos 3 dias, as danças paravam à tarde e novamente à noite para os cultos da pregação. Uma mensagem mensal sobre os objetivos e o progresso do movimento pela paz era publicada no Jornal de Lages e 2.000 exemplares foram distribuídos em curitibanos. Então veja como Deus usou esse homem num momento específico, terrível da história do nosso município e de curitibanos, né? E aqui uma curiosidade que ele fala assim: a Revolução de 1930 irrompeu quando eu e Ana estávamos em viagem a Curitibanos, 2 dias antes da sede do município, onde tivemos de deixar o carro. Nossa grande dúvida era se devíamos voltar, pegar o carro e fugir do exército que se aproximava. A nossa oração: como podemos melhor servir este povo e o nosso Senhor, indicava a sua própria resposta. As pessoas saíam de seus esconderijos para assistir às nossas reuniões. Os soldados revolucionários locais pediram um segundo culto num certo local e voltaram para assisti-lo às 7 horas da manhã do dia seguinte. O tenente carregado de soldados, em outro lugar, pediu uma reunião especial para os seus homens. Ele havia se envolvido na antiga briga e, em certa ocasião, quando atacado de surpresa, defendeu-se usando como escudo o corpo de seu cavalo que havia sido alvejado. Depois de ouvir o Evangelho, ele reconciliou-se com os que pretendiam matá-lo. E uma observação aqui da guerra, né? Ele fala do carro dele. O carro dele era o único carro no estado inteiro. Ele tinha vindo com o carro dos Estados Unidos e não havia nenhum carro no estado inteiro. Então ele usava esse carro e o carro ficou preso, né? Ele diz assim: agora que a revolução estava em curso, eu temia que houvesse muito derramamento de sangue, pois as pessoas oprimidas anteriormente haviam chegado ao poder e poderiam facilmente vingar-se. Mas a nossa liga de pacificadores funcionou. Somente o prefeito, agora privado de sua escolta de 12 homens, e outro matador foram mortos. Nosso carro, o único da cidade, observação, era o único do estado, né? Foi apreendido pelos revolucionários, mas as autoridades locais exigiram que fosse devolvido, e assim pudemos voltar para Lages nele. No entanto, tivemos que entregá-lo em Lages, mas ao fim da Revolução ele nos foi devolvido, e com os pneus novos. Será que o Evangelho funcionaria nas relações internacionais? Anos depois, um jovem convertido e sua esposa fundaram uma escola nessa região agora pacífica.
Com suas próprias mãos, ele construiu a casa e fez os móveis, inclusive um púlpito. Que prazer foi pregar naquele púlpito na nossa visita de despedida. Com lágrimas nos olhos, os ouvintes lembravam-se dos velhos dias sangrentos, agora terminados para sempre. O punhal e o revólver de costume não eram mais levados. O delegado sempre os mantinha numa grande caixa junto à porta durante os bailes das festas populares. Nós tivemos uma grande festa com porco e cabrito assados e inesquecíveis abraços de despedida. O Sr. Wright levou-me nessa visita. Wright também era um outro missionário americano. Pouco depois, o município encampou a escola e mais tarde o Estado a adotou. Virou uma escola estadual. Seu fundador agora é o evangelista do presbitério em tempo integral. E aqui, para terminar, eu vou só fazer uma citação bastante interessante. Outro fruto de nossa aventura em Curitibanos é um dos professores mais bem preparados do Seminário Presbiteriano de Campinas, onde eu estudei. Valdir Luz, quando ele tinha 12 anos e era filho do juiz de paz de um povoado. Ele estudou em Castro, cursou o colégio e o seminário e finalmente veio para Princeton, a fim de fazer os seus estudos de pós-graduação. Ele é considerado um dos homens mais inteligentes que já estudaram ali. Esse pastor, Valdir Luz, se tornou professor de seminário de Campinas e uma sumidade. Esse homem falava, já falecido, quando eu cheguei em seminário em 1997, já estava muito idoso, não dava mais aula lá, mas chegamos a conhecê-lo. Ele falava 11 idiomas fluentemente. 11 idiomas fluentemente. Então era uma mente privilegiada, um homem do interior de Curitibanos. E nós temos hoje um outro representante também lá, e mais tarde eu posso falar dele em outro programa. Agora, eu quero que vocês percebam a preciosidade da história, a grandeza da história desses homens que abençoaram a cidade de Lages, abençoaram o estado onde nós vivemos, Santa Catarina. E nós temos muito prazer, muito orgulho de fazer parte dessa história, de estarmos aqui em Lages, proporcionando a pregação da palavra de Deus, deixando Deus nos usar a igreja de Lages para abençoar a cidade de Lages. Essa é a nossa oração, que possamos ser instrumentos de Deus para pacificar, caso haja uma desavença, uma tribulação, orarmos, intercedermos pela cidade, sermos o instrumento de Deus para que Deus derrame a sua graça sobre a nossa cidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, conte com as nossas orações. Você é o nosso convidado para as nossas programações na igreja, principalmente agora no mês de março. Os nossos cultos serão cultos especiais em louvor a Deus por mais um ano de vida, de organização da nossa igreja. Os nossos cultos de manhã às 9 horas, com a escola dominical às 10 horas e à noite nosso culto às 19 horas. Você é nosso convidado, temos ali pessoas para cuidar das crianças também durante a pregação, temos o nosso louvor, os hinos que cantamos tradicionais. Então você vai adorar a Deus de uma forma muito espontânea e tradicional. Nós louvamos a Deus por esse momento que nós estamos vivendo de graça. Acabamos de fazer uma reforma da igreja, ela está muito bonita e pronta para receber você. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Há de ter
pode parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero o dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia.